Tu abriste um caminho para podermos ir ao teu encontro, estarmos unidos contigo, recebermos de ti, Senhor. Aleluia. Recebermos de ti, Senhor, tudo aquilo que é da natureza do Rei está a chegar a nós agora para nos limpar por dentro, para estabelecer propósitos eternos na nossa vida, na nossa casa, para através da nossa vida abençoar todos os que estão à nossa volta. Começando primeiramente na nossa casa, não podemos esquecer os da casa. A palavra de Deus diz: aquele que despreza os da própria casa é pior do que um descrente. Senhor, ajuda-nos sempre a olhar para quem está ao nosso lado, aqui na igreja, na nossa casa espiritual e na nossa casa, no nosso lugar de habitação, com os nossos parentes, com a nossa família. Ajuda-nos a ser agentes de Deus com as nossas mãos ungidas, com os nossos pés calçados na pregação do Evangelho. Aleluia. Com o nosso pensamento renovado, como quem tem consciência de que está salvo, foi remido, foi comprado por um alto preço. Então diga assim comigo: Senhor, lembra-me sempre quem é que eu sou, que eu fui comprado, que sobre a minha mente está bem colocado o capacete da salvação, aquilo que me lembra que eu fui comprado, que eu fui remido, eu fui limpo, eu fui lavado, resgatado por um alto preço, para que aqui não seja aceito qualquer pensamento, para que pelos meus lábios não seja falada qualquer palavra, mas a minha vida é renovada, a minha casa é renovada, o meu marido, a minha esposa são renovados por minha causa, por causa das palavras que eu falo, não umas palavras que vêm com olhos humanos, mas palavras que vêm de Deus, palavras de profecia e de bênção, de unção de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Por isso é que está declarado um novo dia, um novo tempo para a sua vida, o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Toda a cadeia, toda a opressão, toda a escravidão era cessada naquele ano. Todo o que era escravo deixava de ser escravo naquele ano. Toda a dívida era saldada, era paga. Por isso, declaro sobre quem está ao seu lado, principalmente se for o seu cônjuge. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda a maldição sobre ti está destruída. E se porventura eu falei algo assim, eu quero que seja destruído. Eu quero ser uma bênção para ti. Eu não vou falar jugo nem opressão sobre ti, nem escravidão, nem as circunstâncias. Aquilo que for mau, eu quero vencer com o bem. Eu quero profetizar sobre ti. Tu és uma pessoa livre. Tu és uma pessoa sábia. Tu és uma pessoa inteligente. Tu és uma pessoa que tem a mente de Cristo. Deus te está a renovar mente, coração e as tuas forças. Em nome de Jesus eu abro os meus lábios, abro a minha boca para te abençoar. E nisto me usa o Senhor muitíssimo, para que eu seja uma bênção e um recurso nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém mesmo? Muitas vezes as pessoas vêm à igreja só para receber, e no entanto a sua casa é uma ferida aberta e exposta no meio da igreja. A sua família está a sangrar. A pessoa vem receber, vem receber, vem receber, vem receber, e não dá, não abençoa. Deus chamou-nos para sermos uma bênção. Quero declarar: a tua casa está livre em nome de Jesus. Amém? É um novo dia, um novo tempo. Chega de amaldiçoar. Aleluia.
começa quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai sim. Ele já mostrou. Acontece, dá para entender. Andando pela fé, nós vamos vencer. O que eu quero é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, para mim é para ti. Nem tudo que acontece dá para entender. Andando pela fé, nós vamos vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo. A quem eu temerei? Pela fé, a fé faz aparecer. Eu recebo sim. Inatingível, de repente vai acontecer. Um dia novo tempo, a fé faz aparecer o impossível.
declaro sobre ti pela fé. Esse é o nosso Deus. De repente vai acontecer. De repente, vai acontecer. Eu recebo paz. Eu recebo paz. Senhor, incomparável Deus. Diga para quem está ao seu lado mais uma vez: há sempre, sempre, sempre uma maneira. Há sempre uma maneira. Ela só tem que chegar até ti, porque ela está providenciada desde a fundação do mundo. Que ela encontra hoje problemas que nunca aconteceram antes. Essa provisão maravilhosa encontra hoje problemas que nunca encontrou antes. De maneira que haja testemunho de que há sempre uma maneira. Bendito Deus, quem é poderoso como o Senhor, quem é sábio como o Senhor. O meu filho há uns tempos dizia: pai, tu já sabes tudo. Eu disse: filho, eu estou muito, muito, muito longe de saber tudo. Ainda que eu me esforçasse muito toda a minha vida para ter muito conhecimento, para ter muita sabedoria, todo o conhecimento que eu terei, toda a sabedoria que eu terei na minha vida serão uma migalha minúscula diante de tudo o que há para saber, tudo o que há para conhecer. Isso mostra-me, filho, que o meu Deus é muito grande. Deus é muito grande. É um universo sem fim de sabedoria, de conhecimento. E depois Deus fez outra coisa, filho. Ele colocou tudo isso aos pés do amor, de maneira que se eu tiver tudo isso, mas não tiver amor, não serve de absolutamente nada. Para que eu entenda que aquilo que é essencial, como dizia Antoine de Saint-Exupéry no Príncipezinho, aquilo que é essencial é invisível aos olhos, sente-se, vê-se pelo coração. Se me faltar amor e eu tiver todo o conhecimento, eu sou só uma coisa que bate. Uma coisa que bate, não tem substância, não tem sentido nenhum, não tem eternidade, não tem nada, não é humano sequer. Eu quero que tu sejas tudo o que Deus te chamou para ser. Amém? Tu possas viver o propósito eterno com Deus. Ele te amou de uma tal maneira que aquilo que era impossível, Ele fez. Nós vamos cantar: ousado o amor de Deus. Ousado o amor de Deus. Sobre mim, tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom.
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo Ele pagou por mim, sim. Tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É assim, incomparável. Luz para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Destrói as mentiras para me encontrar. Sim, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, Ele destrói as mentiras para te encontrar. Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa as 99 só para te encontrar. Não podes comprá-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, sim. Aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus, maior que tudo foi o teu amor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Ele se entregou por mim. Oh, impressionante. Exaltamos o teu amor, nosso Deus, oh sim. Oh, ser exaltado acima de tudo, poderoso Deus. Aleluia.
acima das circunstâncias do mundo. O teu amor é poderoso para nos alcançar, de maneira que há sempre uma maneira, uma saída em vitória para nós. Aleluia! Ele nos conduz em triunfo por todo o lado, conforme está escrito, e faz difundir por meio de nós o suave perfume da sua presença. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Por isso tu és digno de receber tudo. No Cântico dos Cânticos, a noiva canta primeiro, cantando acerca daquilo que ela vê o noivo, o seu amado, o seu Deus a fazer. Mas em seguida o noivo canta sobre a noiva. O noivo canta sobre a noiva. O noivo serve a noiva. O noivo lava os pés da noiva. O noivo ama e se entrega totalmente pela noiva. Por causa disso, aplauda aquele que é digno. Amém. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, do teu poder tão grande, do teu favor sobre a nossa vida. Tu és digno de ser adorado e digno de receber a nossa gratidão de tudo o que o Senhor está a operar agora, tudo o que está a fazer agora mesmo em favor da nossa vida. Nós te louvamos de todo o coração, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos orar uns pelos outros, oramos pelas casas e famílias, oramos pelos todos, sem exceção, na igreja, sobre quem temos responsabilidade de orar, entregando na mão de Deus também sobre todos os nossos irmãos que estão a ouvir-nos, ligados connosco online, e que estudam esta palavra, que meditam nesta palavra, que recebem esta palavra nos seus corações. Senhor, nós abençoamos. Em nome de Jesus, diga comigo, nós intercedemos diante do trono dos céus, em favor de todos os que recebem esta palavra, todos os que caminham e vivem na tua palavra. Nós te agradecemos de todo o coração tudo aquilo que o Senhor está a fazer por nós. Agradecemos-te especialmente pelo sangue de Jesus aspergido sobre a nossa vida. Esse sangue poderoso que não permite a entrada ao destruidor, mas que mantém o destruidor lá fora, fora da influência da nossa vida, com as suas ciladas e seus planos destruídos, desligados, fora da influência da nossa vida. Nós te agradecemos de todo o coração tudo aquilo que o Senhor está a fazer hoje por todos nós, desde os mais pequeninos e bebés, nas casas e famílias, até aos mais idosos. Entregamos nas tuas mãos. Damos-te graças, Senhor, de todo o nosso coração, pelo teu poder, pela tua bênção, pelo teu favor maravilhoso, a tua graça que opera sobre nós e nos fazes avançar e triunfar na força do teu poder, nas asas do teu Espírito. És tu quem nos dás vitória. Nós te agradecemos de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a operar no teu reino, a saber como viver no teu reino, a saber cumprir as leis do teu reino, os princípios e normas que tu estabeleceste, para que possamos viver com vitória. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Oramos hoje em nome de Jesus, como uma cerca de proteção de Deus esteja ao redor da vida de todos, sem exceção, abençoando as casas e famílias, os locais de trabalho, em todo lugar onde estivermos, os mais pequenos nas escolinhas, em qualquer lugar das empresas, das equipas de trabalho, sempre estará a tua proteção,
Pois foi o Senhor que disse que não há justo desamparado, por isso nós nunca estaremos desamparados, que Ele nos sustenta com a sua destra. Foi o Senhor que disse em todo o tempo: ao passar pelo fogo não te queimarás, ao passar pelas muitas águas elas não te submergirão. É esta a tua promessa e a tua palavra gloriosa, e é na fé da tua palavra que nós estamos firmados, na confiança da tua palavra, para não ter medo, pois o Senhor disse: não temas, está escrito. Nem te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Eu declaro essa palavra hoje sobre todo o auditório, sobre todos aqueles que ouvem esta meditação nesta noite, este louvor e adoração, que buscam a tua presença e o teu poder, que não querem viver desligados da tua presença, desligados da tua bênção, mas que vivemos ligados em tua presença, ligados em teu poder e em tua glória. Tu és Deus nos céus e na terra. Nada e ninguém nos pode desligar das tuas mãos poderosas e preciosas. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Um texto muito simples e extraordinário, um texto maravilhoso, sobre o qual meditamos nesta noite, em nome de Jesus. Como sabeis, nós estamos a estudar um tema. Quem é que sabe qual é o tema? E disse Deus. Muito bem, muito bem. Fiquei impressionado agora, glória a Deus. E disse Deus. Esse é o título do tema de análise, de meditação nestes dias em que nós estudamos sobre esta realidade extraordinária da palavra de Deus. Então lemos, com favor de Deus, Atos capítulo 8, no versículo 4 diz assim: entretanto, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Versículo 5 diz: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Diga comigo: houve grande alegria naquela cidade. Querido Senhor, damos-te graças da tua presença, do teu poder, da tua bênção. Em nome de Jesus, agradecemos de coração por esta palavra em nossa vida, Senhor. De tu operares a tua palavra e o teu poder em nós. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Como habitualmente, eu sempre peço que tenham um caderno, que tome notas principalmente daquilo que Deus falar ao seu coração. Eu estava uma vez num tempo de retiro com Deus, num jejum, há alguns dias, e orar afastado, retirado com Deus, muitas horas por dia. E eu fui uma altura a um culto em Espinho e o pastor Mitchell estava a pregar. O pastor Mitchell pregou durante cerca de 40 minutos, uma mensagem com certeza muito ungida e muito boa, só que a partir do momento em que ele leu uma escritura, leu um texto, e eu sentado ali na cadeira na frente dele, a partir do momento em que ele leu aquele primeiro texto, o Espírito Santo de Deus pregou para mim o resto do culto todo. E eu não me recordo praticamente nada do que ele falou, porque Deus falou comigo o resto do tempo todo sobre revelação, sobre aquela palavra que ele leu. Uma palavra despoltou uma revelação maravilhosa de Deus durante o resto do culto todo.
depende também um pouco de como nós vimos preparados, como nós estamos preparados para ouvir, para receber de Deus. E é muito importante. E o meu desejo de coração é que Deus abençoe poderosamente a todos que ouvirem esta palavra hoje. Amém? Então o nosso tema, voltando ao nosso tema. O nosso tema é, estes dias estudamos juntos, meditamos nesta palavra e disse Deus. De facto, é assim que a Bíblia abre. É assim que este livro maravilhoso que está nas nossas mãos, composto de 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, num espectro de cerca de 1700 anos de história, entre o primeiro escritor e o último, escrito pela mão de homens, mas onde não há contradições, onde não há erros, onde não há doutrinas obsoletas, onde as palavras, as leis, os princípios e a verdade não mudam, onde os conceitos que são apresentados valem tanto para 2 ou 3 mil anos atrás como para 2 ou 3 mil anos para a frente. Nós estamos na nossa mão com este privilégio extraordinário de ter a palavra de Deus. E a guerra do Jardim do Éden é a mesma que existe hoje nos nossos dias, na mente e nos corações humanos. Quando Deus disse a sua palavra e deixou a Adão e a Eva a sua palavra, e depois veio a serpente, veio Satanás e disse que não era assim, que lhe propunha outra palavra, outros códigos, outros princípios, outras possibilidades, outros caminhos. E conseguiu convencer, nessa negociação que fez com Adão, conseguiu-lhe oferecer coisas e propor na mesa algumas coisas que lhe pareceram, certamente a Adão pareceram-lhe, e a Eva pareceram-lhe vantajosas. E rasgaram a aliança com Deus e firmaram uma aliança com Satanás. Puseram a palavra de Deus de lado. Hoje, quantos milhões de pessoas você conhece que puseram a palavra de Deus de lado? Quantas religiões inteiras no planeta não permitem que as Bíblias entrem nos seus países? Quantos regimes políticos você conhece que são famosos por queimar Bíblias, fechar igrejas, transformá-las em armazéns de batatas, como aconteceu na China, ou na Coreia do Norte, ou em Cuba? Religiões mesmo no cristianismo, onde a palavra de Deus não é ensinada. Eu não sou um homem velho. Fiz há pouco tempo 40 e poucos. Glória a Deus. Os filhos de Deus são gente mais alegre sobre esta terra, sim ou não? Mas ainda quando era criança, no meu tempo de criança, as missas eram em latim. E o povo Dominus vobiscum. E tal e coisa, e não percebiam nada do que estavam a dizer, nem percebiam nada do que ninguém falava. Até que finalmente as coisas foram traduzidas para o português e do latim passou ao português, e então começou a ouvir-se em cada país na sua própria língua. Mas para ensinar o quê? Deus tenha misericórdia. E infelizmente digo isso com tristeza. A maior parte dos cristãos no meu país e aqueles que frequentam a Igreja Católica nem as Bíblias levam para os serviços religiosos. E eu espero não fazer essa crítica para os evangélicos também. Para mais, agora com os telemóveis, onde as Bíblias estão lá, e com os quadros iluminados, onde as Bíblias são transpostas, mas nós devemos sempre manusear a Bíblia, folheá-la, conhecê-la, como um objeto de trabalho, sublinhando, riscando, anotando, escrevendo, porque a palavra deve sair das páginas das Escrituras e entrar nas páginas do nosso coração e ficar gravada cá dentro a fogo do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo. Mas como dizia, no princípio, e este é o nosso tema, disse Deus, haja luz, versículo 3. Obviamente eu não vou estar a falar de tudo o que disse nos anteriores cultos,
Mas, como vimos antes, no versículo 13, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E no versículo 6, de novo, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, e houve a tarde e a manhã do segundo dia. E no versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, ao juntamento dos mares, das águas Deus chamou mares, e viu Deus que isso era bom. E assim continuam as Escrituras até à criação do homem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois de ter criado os animais, as aves dos céus, toda a criação, Deus criou o homem. E criou o homem à sua imagem e semelhança, capaz de o ouvir, capaz de o entender, capaz de perceber estes conceitos, como este conceito que eu vou dizer agora. Esta lei ou este princípio que existe no reino dos céus. Ou seja, os filhos de Deus, nós os filhos de Deus, pertencemos a um reino que tem um rei, glória a Deus, que reina em todo o universo. E foi Jesus que disse para nós orarmos para que o reino dos céus venha sobre a terra. Que a tua vontade, ó Pai, seja feita na terra assim como é nos céus. Venha o teu reino. Está na oração que Jesus ensinou a orar. Porquê? Porque nós supostamente devemos viver no reino dos céus. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao sistema do mundo. Não devemos pensar como o mundo pensa. Não devemos viver segundo os critérios do mundo, mas segundo as leis e os princípios de Deus. E aqui está um princípio que se repete continuamente nestas primeiras páginas da Bíblia. Aliás, este é o princípio-chave de toda a criação e é um princípio importantíssimo no reino dos céus. É o princípio da palavra. Por vezes chamamos-lhe também o princípio da fé. Que princípio é este? Que lei é esta? É uma lei operativa. É uma lei acerca de como as coisas funcionam, como operam, como Deus fez. Por isso, passando à frente, a aparência da simplicidade que aqui está, nós mergulhamos fundo na sabedoria de Deus para entender que está aqui um princípio, uma lei, um conceito operativo do reino dos céus. Qual é ele? Deus diz e depois acontece. E tudo que tem a ver no reino dos céus funciona assim. Deus diz, Deus fala, Deus envia a sua palavra e acontece. É como Deus a dizer para si, assim funciona no meu reino, assim funciona o meu poder, assim funcionam as minhas bênçãos. Assim funcionam as minhas promessas. Assim funciona a vitória que eu te dei para ti. Funciona assim. Primeiro tu falas e depois ela acontece. Primeiro tu crês e depois ela acontece. Tu recebes no teu coração e abres a tua boca e falas e ela acontece. E por isso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos ser cooperadores de Deus e pudéssemos agir juntamente com Deus nesta terra. Como não havia um homem capaz de fazer esta demonstração sem erros, capaz de mostrar ao mundo inteiro e a todo o universo, sem falha nenhuma, como é que isto se faz, e porque não havia homem nenhum, para arrancar das mãos de Satanás o domínio que estava perdido, as bênçãos que estavam perdidas, o direito que tinha sido dado ao homem, Deus disse, vou eu lá abaixo mesmo. E vou eu demonstrar. Vou eu fazer isso. Vou eu mostrar como se faz. Jesus não veio somente ensinar, falar, pregar. Jesus veio demonstrar. Por isso é que a Escritura diz, lembram-se dos discípulos de Emaús? Que quando Jesus começou a caminhar ao lado deles,
E lhes perguntou: não conheceis vós o que aconteceu estes dias em Jerusalém? Eles disseram: mas em Jerusalém aconteceu estes dias que foi crucificado o Senhor, foi crucificado Jesus. Nele nós tínhamos a nossa esperança. Um varão poderoso em obras e palavras. Um homem poderoso em obras e palavras. Olha a ordem. Poderoso em obras e palavras. Foi Jesus que, ao desafiar os fariseus, quando eles o confrontaram com violência, em João no capítulo 10, disseram: mostra-nos o Pai então. Tu e o Pai, tu dizes que tu e o Pai são um. E quiseram pegar em pedras para o apedrejar. No versículo 30, Jesus tinha dito, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Pegaram os judeus em pedras para o apedrejar. No versículo 32, Jesus disse: tenho-vos mostrado muitas obras de parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Muitas obras. Tenho mostrado muitas obras. Entre essas obras, nós não esquecemos que sempre aconteceram do mesmo modo. Jesus falou e aconteceu. Jesus disse e depois aconteceu. Jesus disse que Lázaro ia ser ressuscitado. Estava há 4 dias morto e aconteceu. João capítulo 11, enquanto em frente ao sepulcro, Jesus mandou que tirassem a pedra. No versículo 39, João 11, 39, tirai a pedra, disse Jesus a Marta, irmã do morto. Disse: Senhor, não, já cheira mal, é 4 dias de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, por insistência dele, por palavra dele, tiraram a pedra. E Jesus falou lá para dentro e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus falou. Diga comigo, e disse a Deus. E o poder de Deus operou. Em Gênesis, o poder de Deus que estava sobre a face das águas, o poder do Espírito Santo de Deus estava à espera de uma palavra. Oh, quantas vezes Deus está à espera de uma palavra sua. Está à espera de uma palavra de fé, está à espera de uma palavra consentânea com a sua afirmação. De uma palavra que esteja de acordo, de concordância, de unidade com aquilo que Ele já lhe disse que lhe deu, que já lhe disse que é seu. E em vez de falar essa palavra, a pessoa fala o que vê. Porque o mundo está ao contrário. Satanás inverteu esta lei ou este princípio. Se você olhar para o mundo, fica perdido. No mundo, as pessoas não falam criativamente, com poder, para acontecer alguma coisa. Não, no mundo as pessoas falam daquilo que já aconteceu. Liga as notícias e elas falam do que aconteceu. Ontem, antes de ontem, e tudo aldrabado, e tudo etc. E não se pode acreditar em nada, mas mesmo assim falam de alguma coisa, supostamente, segundo a interpretação dos melões que ali estão a falar, falam sobre alguma coisa do que eles acham que aconteceu. Para os ingênuos que acreditam, para os idiotas úteis, para os inocentes que ainda acreditam nos jornais, que ainda acreditam nas coisas, enfim, estão a ser alimentados com veneno. Mas isso é outra questão que nós hoje não vamos analisar. Estão a ser aldrabados completamente. Mas supostamente estão a falar de alguma coisa que tenha acontecido. Não estão a falar de nada para a frente. No reino dos céus é o contrário. No reino dos céus fala-se para a frente o que vai acontecer. Ou seja, se você quiser viver no poder de Deus, você não tem que ter a narrativa de um historiador. Não tem que ter a narrativa de alguém que faz uma resenha, um resumo, uma reportagem de alguma coisa que tenha acontecido antes. Se quiser viver no poder de Deus, se quiser viver como um filho de Deus, você fala para a frente o que vai acontecer em nome de Jesus. O diabo criou o seu reino e o seu reino põe as pessoas a falar
do que está ali, do que viu, do que sente, do que aconteceu, do que lhe parece, do que pensa. E não desta forma criativa e poderosa, como você vê Deus a falar e Jesus a falar. Se quiser ver frutos, se quiser ver resultados, se quiser ver milagres de Deus, se quiser ver poder de Deus na sua vida, vai ter que alterar essa mentalidade, essa maneira de pensar. Enquanto continuar a falar o que sente, o que pensa, o que lhe dá na realíssima gana, tudo o que vem à cabeça, tudo o que é numa notícia, tudo o que é alguma coisa, enquanto as suas palavras só servirem para isso, você está a aplicar muito mal as suas palavras. Não está a mudar nada. Não está a alterar nada. Porque o princípio da criação de Deus, o princípio da aplicação do poder de Deus, o princípio e lei do reino dos céus, é que a palavra que está nos nossos corações, que nós falamos com a nossa boca, deve produzir alguma coisa. Porquê? Porque ela deve vir misturada com a palavra de Deus e deve ser ela própria a palavra de Deus. Eu explico melhor. Nós devemos ter a palavra de Deus em nossos corações e na nossa boca. É isso que a Escritura diz que Jesus fazia. Jesus disse: as obras que o Pai me dá para fazer, eu as faço. O que Ele diz para eu falar, eu falo. E o que Ele me manda fazer, eu faço. Veja que Satanás disse assim: se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pão. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está a dizer é: eu vou falar a palavra que sair da boca de meu Pai. Se Ele disser para eu fazer isso, eu faço. Se Ele disser para eu falar isso, eu falo. Como Ele não me disse para eu fazer isso, eu não vou fazer. Como Ele não me disse para eu falar isso, eu não vou falar. E muito menos tu. Chega-te para lá, em nome de Jesus. Era o diabo que queria que ele falasse as coisas dele. Quem é que me está a entender? E o diabo continua a querer que você fale as coisas dele. Que você fale as tristezas dele, as desgraças dele, a miséria dele. Repare, ao tempo que andam a dizer que vem aí uma crise terrível, que vem aí uma fome desgraçada, que vem aí um mal horroroso, que vem aí um mundo negro, não sei o quê. Não fala essas palavras, está amarrado em nome de Jesus. Nós criticamos isso e somos contra toda a obra maligna do inferno. Porquê? Porque este princípio funciona tanto para bem como para mal. E quando as pessoas começam a aplicar a sua expectativa e a sua fé no pior, estão à espera do pior e a acreditar no pior e a declarar isso, então, se Deus lhe disser assim para você falar alguma coisa, fale. E o que é que nós temos a dizer acerca de crises? Temos a dizer que nas crises nós ainda somos mais abençoados. Temos a dizer que Deus faz uma diferença entre o justo e o perverso, entre aqueles que são dele e aqueles que não são, entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. É isso que nós temos a dizer. Malaquias capítulo 3, versículo 18. O que nós temos a falar é a palavra de Deus. Há crise, há dificuldades, há problemas, há vírus, há maluquice, há medo, há pandemia. Terra, prenda em nome de Jesus. Não nos vai afetar em nada. Agora, se eu disser, vai-me afetar muito, vai-me parar as pernas, os braços, a circulação sanguínea, principalmente no cérebro, estou bem arranjado. Vai mesmo fazer isso. Ou seja, como aquele antigo ditado que diz: pela boca morre o peixe, nunca deixou de ser tão verdade que isso se aplica em absoluto. Porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus para falar a sua palavra. Não para falar a palavra de Satanás, como Adão fez. E por isso este dilema continua ainda hoje.
Fala aquilo que concordar. Fala aquilo que você estabelecer uma concordância. Orou com sua esposa sobre um problema. Orou com o pastor sobre um assunto. Orou com alguém, com o irmão, com uma irmã. Orou sobre um determinado problema que existia. Liga ao poder de Deus. Declara a vitória sobre isso. Porque se dois concordarem em alguma coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. E ponto final. Não vai deixar de acontecer essa vitória. E mantenha-se firme a declarar aquilo que você concordou e que você pediu e que vai acontecer e não falha de acontecer. E essa cura manifesta-se e todo o sintoma está condenado a desaparecer. Em nome de Jesus, e os próximos exames que fizer vão dar 0. Em nome de Jesus, mantenha-se a falar uma palavra de fé poderosa, criativa. Para isso, os filhos de Deus estão nessa terra. Não para ser gente facilmente agitados como uma cana agitada pelo vento. Dá um vento de um lado, sopra norte, vai a cana para o sul. Sopra do sul, vai para o norte. Você não é uma cana agitada pelo vento. É alguém firme. Está firme em quê? Firme na palavra. Firme na promessa de Deus. Declara essa palavra, fala essa palavra, ordena essa palavra para a frente, para ver resultados da sua vitória. Amém? Porque Jesus disse que é pelos seus frutos que os conhecereis, disse ele. Assim, qual é este princípio? Que nós podemos entender que os animaizinhos não podem perceber estes conceitos, mas nós podemos perceber. O conceito que aqui está é um princípio do reino dos céus, é um conceito do reino dos céus, é uma lei operativa do reino dos céus, que funciona desta forma, que faz funcionar as bênçãos de Deus, que faz funcionar o favor de Deus, que faz funcionar os milagres de Deus e o poder de Deus. E essa lei diz o seguinte: primeiro é a palavra e depois acontecem as realidades, depois que a palavra seja falada. O mundo diz o quê? Primeiro eu vejo e depois eu digo. E esta fé é conhecida na Bíblia como a fé de Tomé. E essa fé não produz nada. Tomé disse: quando eu vir com os meus olhos, quando eu tocar e puser o meu dedo nas suas chagas e a minha mão no seu lado, eu vou acreditar que ele venceu a morte e que ele ressuscitou. Passado uma semana, Jesus estava ali presente. Em João, no capítulo 20, esta escritura diz que Jesus estava presente e que chamou a Tomé. E disse: Tomé, vem cá. Traz então aqui o teu dedo. Foi mais ou menos assim, glória a Deus. Eu estou a fazer uma versão minha. Versículo 26. E versículo 27. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui também a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Abençoados são aqueles que creem sem ter visto. O mundo lá fora diz assim: ver para crer. Mas eu hoje digo-lhe mais. Isso é o reino dos céus. Mas há muita gente no mundo que hoje nem a ver acredita. É isso, chama-se a cegueira dos nossos dias. Nem a ver a realidade. Estão a ver uma coisa qualquer que eu não percebo o que é. Porque nem conseguem ler a realidade, perceber a realidade, ver a realidade. Nem assim a ver. Olha que é uma cegueira feia. Devem ter uns óculos de cortiça que não vê um palmo à frente do nariz. Bendito seja Deus. Então Deus deu-nos a sua palavra para nós. Para fazermos o quê com a sua palavra? Exatamente isso. Para falarmos a sua palavra para a frente. Para declararmos a sua palavra para a frente. Para colocarmos a nossa fé na sua palavra quando os momentos difíceis chegam. Ah, meus queridos irmãos,
Que Deus me perdoe de eu hoje contar um testemunho meu. Eu sei que se eu fosse aqui passar pela igreja e começasse a perguntar testemunhos, nós não acabávamos o culto mais, se calhar, precisávamos de dias, se cada um tomasse meia hora ou uma hora para contar as coisas que têm acontecido na sua vida, de vitórias que receberam. De transformações que Jesus trouxe à sua vida. Sabe porquê? Porque um pastor não prega só sobre orou por alguém, ou um evangelista orou e a pessoa ficou curada. É muito mais que isso. É vida transformada. São situações de casas, de famílias, de empresas, de situações difíceis que as pessoas enfrentaram e as coisas mudaram. E que aprenderam depois a tomar o gosto de derrotar ao diabo, de vencer com essa vitória. E depois começam a levar essa vitória para si e para outros. Já não querem só para si, querem também espalhar esta vitória e esta bênção à sua volta. Há cerca de 2 anos e meio, por contingências e em algum sentido, entre aspas, algumas obrigações. Obrigação do ponto de vista moral, do ponto de vista do que era reto fazer. Eu peguei vamos dizer que era uma empresa. É uma instituição, mas é uma empresa. Bom, para todos os efeitos, funciona como uma empresa. Mais abaixo, 10.000 euros mensais a vermelho. Eu sei que para muitos dos meus irmãos que me estão a ouvir, 10.000 euros não é nada. 10.000 euros, você dá um espirro e saem 10.000 euros. E eu analisei, olhei para aquilo tudo e não consegui dormir. Não dormi só naquela noite. Eu comecei a dormir só 2 ou 3 horas por noite, porque eu não conseguia dormir. Quem é que me está a entender? E eu orei a Deus a dizer, livra-me disto. Tu tens alguma maneira de arranjar uma solução para isto? Arranja. E Deus disse, não, és tu. Deus disse-me a mim, és tu que vais tratar disso e és tu que vais fazer isso. Tu não podes ser só um pregador blá, 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 blá. Vais ter que pôr os pés na realidade e vais ter que vencer isso. Não disse que és mais que vencedor. Eu disse que tu és mais que vencedor. Agora mostra que és mais que vencedor. É que eu estou cansado de gente das igrejas que é só letra. Cansado disso. Porque viver com prudência, viver com muita segurança, viver com tudo muito bem amarrado, isso não é assim tão difícil. Agora, Deus pegar em si e dizer assim, atira-te para a frente que tu consegues fazer. E eu olho para aquilo e só vejo um problema tamanho de um arranha-céus, nem sabendo por onde havia de lhe pegar. Não tenho vergonha de dizer que em alguns momentos tive que pedir ajuda a amigos. Alguns deles estão aqui. Não foi uma ajuda assim muito grande. Foi alguma ajuda que no momento era gigantesca. Houve alturas que 1.000 euros eram gigantescos. Quem é que me entendeu? Porque quando você está num déficit tão grande, 1.000 euros é muito dinheiro. Principalmente se as contas estão a vermelho, estão lá para o fundo. Aqueles primeiros meses foram tão difíceis que eu nem sei como suportei a angústia. Porque eu vinha para aqui orar muitas horas, andar aqui de noite quando não está ninguém aqui. E a minha alma não tinha paz nem sossego nenhum. E assim foi durante meses seguidos. Só faltou eu suar suores de sangue. Mas andei lá perto. Porque eu não posso vir para cima de um púlpito e pregar. Somos mais que vencedores em Cristo. E depois deixar morrer uma coisa nos meus braços porque não fui capaz de vencer. Porque se eu digo somos mais que vencedores em Cristo, eu tenho que viver isso. E tenho que fazer
tudo para que aconteça essa vitória. E o que é mais é gente que quer viver fácil, serenamente, tranquilamente, sem ter que fazer nada. Falar é fácil. Fazer aparecer os frutos é outra coisa. Aí põe à prova a sua fé, põe à prova o que você de facto crê, põe à prova a sua fibra. Mas não pense que fui só eu que passei por testes destes. Eu conheço irmãos meus que estão aqui, que passaram com empresas, com fábricas, com lugares, com lojas, com coisas, que os vi aflitos, que neles nem sabem. Às vezes que eu orava, clamando pela misericórdia de Deus, para Deus aliviar e lhes afufar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no poder de Deus. Alguns vi-os a tomar calmantes para aguentar. Mas venceram. Olhando para trás hoje, venceram. Mesmo nessa pandemia, não há empresa nenhuma na igreja de crentes que eu conheço que tenha andado para trás os seus resultados e os seus lucros. Sabe por que é que isso acontece? Porque os filhos de Deus têm uma aliança com Deus que é maior. E podem dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim que ao longo daqueles meses as coisas foram equilibrando. Começaram a pagar-se dívidas. Depois havia dívidas para trás e começou a aparecer toda a gente. Quando ouviram dizer que agora estava uma nova gestão e que agora pagavam, vieram todos para cobrar. Passado 2 anos, houve traições, houve gente incorreta, houve coisas que correram mal, houve coisas que me fizeram suar, houve coisas que me pararam a digestão e vomitei de nervos. Houve alturas que me passei completamente da minha paz. Mas o diabo não vence. Ele não consegue vencer os filhos de Deus. Quando você põe os seus pés em algum sítio e ordena para a frente o poder de Deus, quem vai para trás é o diabo. E eu estou a falar disto porque a palavra de Deus aplica-se a todas as áreas da nossa vida. Porque uma coisa que foi feita no princípio, Deus deu domínio sobre a sua vida, domínio sobre as suas emoções, domínio sobre os seus pensamentos, domínio sobre as circunstâncias à sua volta, domínio para você ter vitória sobre a sua vida, sobre os problemas da sua vida à sua volta. Amém? E o diabo quer ver se você tem mesmo domínio ou não. Se vai mesmo vencer ou não. Se acredita mesmo nessa palavra ou não. Ou se você só diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não daria juntamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Deus deu-nos juntamente com ele todas as coisas têm a ver com todas as coisas que você precisa. Coloca Deus em primeiro lugar, põe Deus em primeiro lugar. Coloca a sua oferta com Deus em primeiro lugar. Pousa a sua oferta no altar em primeiro lugar. Põe Deus em primeiro lugar. E depois vê as coisas a acontecer. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, se buscares primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Independentemente de seja qual for a batalha que você está a enfrentar, não há diabo nenhum no inferno que o possa parar. Envolvidos esses 2 anos, aproximadamente, as contas estão equilibradas, as contas estão a ser pagas, as coisas estão a ser feitas. Não se diminuiu em nada, mas houve crescimento. Depois apareceu a pandemia. Foi preciso fazer uma alteração completa do sistema e operação da instituição. Pedi 3 ou 4 vezes a Deus se Ele arranjava outra solução, outra pessoa que não fosse eu, porque eu queria pregar e queria ter paz.
E ele disse, vai e prega com paz, que não há problema nenhum. Glória a Deus. Ai, Senhor. Porque se você estiver a sério sobre alguma coisa, o diabo não vai conseguir vencê-lo. Se você se propuser a sério sobre alguma realidade, ele não vai conseguir fazer nada. Vai dar-lhe dor de cabeça, vai dar-lhe problemas, vai dar-lhe aflições e angústias, isso vai. Prepare-se para sofrer. Porque preparado para vencer, você já está. E se tiver que sofrer alguma coisa, sofra. Vivemos hoje num mundo onde as pessoas ouvem falar de sacrifícios e não quer pensar em falar de sacrifícios. Mas é preciso fazer. Alguns jejuns durante esses 2 anos tive que fazer. Algumas vigílias, noites sem dormir, tive que fazer. A orar, para estar no dia seguinte com soluções. Algumas ajudas de amigos também tive que ter. Graças a Deus pelos amigos. Amém? Graças a Deus pelos irmãos que são aí firmes e poderosos à sua volta. Na igreja não se deve 1 cêntimo a ninguém. A igreja que você frequenta não pede nada emprestado, não pede nada a crédito, não tem créditos nenhuns, somos contra isso, não fazemos nada disso. Não devemos 1 euro a ninguém. E o meu objetivo é que naquela instituição também acabe tudo o que tem a ver com créditos e se reduza tudo a zero e não haja uma dívida mínima que seja. Quem é que me entendeu aqui? Quem é que me está a entender? Não que isso seja um pecado, por favor perceba, não é. Mas que você decide viver livre. E viver com vitória, com o poder de Deus na sua vida. São opções. Só que as opções depois têm um custo. Um custo da sua fé, um custo do seu combate, da sua batalha, da sua luta para tornar aquilo realidade. Mas a palavra de Deus, quando nós falamos sobre esse tema, e disse Deus, não era possível eu conseguir fazer isto sem saber este princípio. Veja a importância tão grande que este princípio tem. Não era possível. Não é possível mudar nada sem conhecer este princípio. Não é possível alterar situações da sua vida, vencer e operar milagres na sua vida com o poder de Deus, sem conhecer este princípio. Veja só a importância que este princípio tem. E, no entanto, parece uma brincadeira quando se lê no início da Bíblia, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E para aqueles que querem arranjar críticas contra Deus, tem ali um campo excelente, de fazer pouco, de dizer olha para isto, que é sempre a mesma coisa, que diz sempre a mesma coisa, e disse Deus, porque não percebem nada dos segredos extraordinários da sabedoria de Deus. Como Jesus disse, Pai, eu te dou graças que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos do mundo e as revelaste às criancinhas. Quando nós nos fazemos humildes na presença do Pai, nós recebemos sabedoria de Deus. E sabedoria de Deus tem a ver com este princípio. O reino dos céus funciona assim. O poder de Deus funciona assim. Milagres na sua vida vão funcionar assim. As bênçãos financeiras que você precisa para vencer vão funcionar assim, todas elas. Tudo funciona assim. Você vence as maldições por causa da obra que Jesus fez e a seguir por causa das suas palavras. As suas palavras como? As suas palavras de acordo à palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas repare como ele diz as duas condições. Se, primeira condição, se vós estiverdes em mim. Se, segunda condição, se as minhas palavras estiverem em vós. Você tem que ter a palavra dele no seu coração e nos seus lábios. Não há outra hipótese de operar um milagre de abundância, de vitória, de sucesso na sua vida, a não ser com a palavra no seu coração e nos seus lábios. Não pense que isto é alguma coisa que eu tenho alguma novidade. Isto não é novidade nenhuma. Não é novidade, não. Se abrir comigo, vou-lhe mostrar um exemplo. Veja só. No livro de Josué,
no capítulo 1, nos conselhos que Deus está a dar a Josué depois da morte de Moisés, no chamado de Josué para ele ocupar as funções e para ele dar continuidade àquilo que Moisés tinha iniciado, Deus fala para ele e diz assim: versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E depois diz assim no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro. Eu já vi gente com o livro debaixo do braço, já vi gente com o livro numa pasta, com o livro na boca. Você já viu? É na boca que transporta o livro. Então por que é que Deus diz: não se aparte da tua boca este livro? O que Deus está a dizer é: não se aparte da tua boca estas palavras. Fala a minha palavra. Fala as minhas palavras. Não se aparte da tua boca a minha palavra. Para quê? Versículo 8. Medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e terás sucesso. Qual é o sujeito desta frase? Farás tu. O sujeito é você. Fará você prosperar o seu caminho. Farás tu prosperar o teu caminho e terás tu sucesso. Você é o sujeito da frase. Você é a pessoa ativa desta frase. Você é a pessoa que faz acontecer esse sucesso. E é você que faz acontecer essa prosperidade. Mas Deus não faz a prosperidade. Deus faz a parte dele. Deus faz a parte que é o milagre, que você e eu não podemos fazer. Mas a primeira parte de falar, de crer, de declarar, de ordenar, isso é você que tem que fazer. E se não fizer isso, o milagre não acontece. Amém, irmãos? E Jesus veio cá e demonstrou isso. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus disse para Pedro: agora pega no barco que tu me emprestaste e vai e lança-te ao mar. Lança as redes naquele lugar mais fundo. E quando ele fez isso, colheu 2 barcos cheios que vinham a pique. Porque toda a plenitude do domínio estava restaurado em Cristo. E ele deixou esse domínio restaurado para nós. Ou seja, você vai ter domínio sobre as circunstâncias. Domínio sobre os problemas à sua volta. Domínio sobre a sua vida. Domínio sobre a sua saúde. Domínio sobre as suas finanças. Você vai ter domínio sobre as situações que está a enfrentar e a batalhar, se aplicar de acordo a este critério, deste princípio. Primeiro falar e depois ver e falar não da sua cabeça, mas falar a palavra de Deus. Falar a promessa de Deus. Para quê? Fazer prosperar o seu caminho e ter sucesso. Em Romanos, no capítulo 10, repare como a Escritura diz. Versículo 8. A palavra está perto de ti. A palavra de Deus está perto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra desta pregação, a palavra dos versículos das promessas de Deus estão para si. E devem estar no seu coração e na sua boca. Os versículos da palavra de Deus, aquilo que Deus diz para si: não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Essa promessa tem que estar nos seus lábios e no seu coração. E tem que estar firme, com uma absoluta confiança, que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Sim ou não? Então, venha a crise que vier, aconteça o que acontecer, e eu e os meus filhos não vamos mendigar pão nunca. Glória a Deus. Porquê? Porque Deus disse e eu também digo. Porque Deus declara e eu também declaro. Porque Deus fala e eu também falo. A nós não consegue o diabo fazer nada. Porque nós estamos no mundo, mas pertencemos, somos a embaixada do reino dos céus. E que eu saiba,
A embaixada dos Estados Unidos num país miserável em qualquer sítio, seja na Venezuela, seja em qualquer sítio miserável neste momento do planeta, de gente a morrer de fome, o embaixador dos Estados Unidos lá não está a morrer de fome, pode ter a certeza. E vive ao estilo de vida do seu país, sim ou não? Por isso Deus disse que nós somos a embaixada de Cristo e somos embaixadores de Cristo sobre esta terra. E a mim pouco me importa se as pessoas que não acreditam no poder de Deus e no poder que Deus prospera, abençoa os seus filhos e nos ama. Deve ser pobre, fique pobre para aí. Eu vou declarar a palavra de Deus, que Deus foi à cruz para morrer pela maldição da pobreza, para que nós fôssemos abençoados. Isso não é teoria da prosperidade, nem é teoria de nada esquisito. É a palavra de Deus que o declara. E eu vou crer isso e vou falar isso. E eu não acredito que é para luxos, nem é para pôr a casa como um museu, nem é para comprar aviões para estar parados. Não acredito nisso. Acredito que é para o uso das coisas de Deus, para ser uma bênção e para ajudar quem precisa. Para ser generosos com aqueles que precisam à sua volta. Que você se torne um homem e uma mulher poderoso, capaz de dominar ao diabo e o pôr debaixo dos seus pés, e que seja uma bênção, capaz de ajudar outros quando estão em momentos de necessidade e de angústia e de crise, como se calhar você já passou e eu já passei, momentos de angústia, de necessidade e de crise, e precisei de contar com amigos que me podiam ajudar. Nenhum de nós está livre de entrar numa batalha tão grande que precise de ajuda de alguém com capacidade para o fazer. Sim ou não? Quantas vezes eu ajudei nas suas batalhas? Quantas vezes me pediram os meus irmãos para orar com vocês sobre coisas tão difíceis? Quantas vezes o diabo quis bloquear a sua vida? Destruir as suas empresas, ou o seu trabalho, ou as suas finanças? Quantas vezes quis? Quantas vezes quis trazer doenças e as doenças foram paradas? Quantas vezes quis trazer maldições e as maldições foram destruídas? Sabe que para fazer isso é preciso haver alguém com fé e com o poder de Deus, e que saiba como opera o poder de Deus. Por isso nós não estamos a falar aqui de teorias. Nós estamos a falar da realidade à nossa frente. E isto é um assunto sério. Um assunto muito sério. Esta palavra diz com a boca confessar. Está a ver? Quando tu falas, quando tu declaras com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, com o seu coração você diz, eu creio. E Deus diz, é justo que esse meu filho receba. Porque ele crê, porque ela crê. Deus dos céus, juiz do universo, diz, ela está pronta para receber, porque ela crê. Mas falta uma coisa só, uma coisa assim pequenina, para que receba, para que isso venha. Eu creio. Repara o versículo 10. Estamos em Romanos capítulo 10 e versículo 10. Com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitará dos mortos, serás salvo. Versículo 10 diz, porque com o coração se crê. Com o coração você qualifica para ficar apto para receber. E depois diz assim, mas com a boca se faz confissão para a salvação, ou seja, se faz confissão para que aconteça um milagre, seja o milagre da salvação, que é o maior milagre de todos, seja o milagre da cura, que você também e eu precisamos às vezes, seja o milagre sobre finanças, sobre uma empresa, sobre o trabalho, sobre os seus filhos, sobre qualquer coisa que você pede. Com o coração crê, com a boca declara. Com o coração crê, com o coração enche o seu coração dessa fé e confiança do poder de Deus. Com a boca tem que falar. Tem que falar a bênção de Deus, tem que falar a cura de Deus, tem que falar o poder de Deus, tem que falar a abundância de Deus sobre a sua vida. E quando continuar a falar só tristeza, desânimo, derrota, angústias, opressões, aflição, não estou a dizer que isso não possa ser uma realidade. Eu acabei de lhe contar. Passei meses de angústia. Passei meses de sofrimento, sempre a declarar, sou mais que vencedor em Cristo. E não ver a vitória nenhuma.
com os meus nervos à flor da pele. Quantas vezes orava, até ficar numa paz tremenda, mas no dia seguinte começava outra vez a precisar de orar, até chegar a essa paz. Todos os dias à procura daquela paz, todos os dias em busca de uma unção fresca do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, que apagasse o fogo da angústia, da dúvida, do medo, até vencer, até se equilibrar tudo, até se pagar quase tudo. Falta tão pouco. Amém? Até o diabo ir a correr à minha frente, até não estar preocupado minimamente com nada. Se me perguntar hoje, está preocupado hoje? Zero, tenho zero preocupação. Mas não há batalhas? Não há dificuldades por vezes? Ainda surgem às vezes umas surpresas. Mas está preocupado com isso? O que é que está a ver aqui? Zero preocupação. Então ele não tem medo. Zero medo. E a pandemia e o vírus? Foi outra pancadaria que lhe demos. Ninguém na igreja apanhou um vírus, nem ninguém vai apanhar. Nem nas empresas dos filhos de Deus, nem nas vossas casas. Ninguém apanhou o vírus nas casas. Por quê? Porque assim disse Deus. Deus diz e nós falamos. Deus diz e nós damos continuidade ao que Deus diz. Deus fala que há um sangue aspergido nas casas e o destruidor não entra, e nós falamos isso. Deus é tão bom que nos deu uma oração contra o destruidor meses antes do vírus aparecer largado na China. Estávamos a receber uma oração aí que ficou gravada num CD que eu pus à disposição nas páginas da igreja, que estão no Facebook da igreja, que estão escritas numas folhas. Se você quiser essa oração, está aí. Se quiser um CD, também lhe dou. Ponha no seu carro e uma vez por dia fala essa palavra, declara essa palavra, que o destruidor está debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus, não há nada que possa parar os filhos de Deus. E isto não é uma mensagem motivacional, não é uma mensagem gira, linda, para encantar não sei o quê. Não é não. Porque eu não sou nada assim. Nem sou giro, nem sou encantador de morcões. Eu sou verdadeiro, sincero. Digo-lhe o que é, como é, mais nada. E há gente que gosta, há gente que odeia isso. Porque há gente que gosta de ser aldrabado de ilusionistas. Não conte comigo para isso. Nasci no norte, sou aqui do norte. É pão, pão, queijo, queijo. Pão, queijo, queijo. Diga a coisa como é. Mas que sova que o diabo levou. Que corrida que o diabo levou. Por isso hoje, quando chega gente às vezes a pedir oração por situações tão difíceis, por doenças tão difíceis, por crises tão difíceis, sabe o que é que eu digo? Isso é canja. Isso é uma canjinha. Isso é tão fácil. Você vai vencer isso com uma pé nas costas. As pessoas olham para mim com os olhos bugalhados, nem acreditam, mas ele está a falar mesmo a sério. Porque o segredo da vitória, o segredo da operação do poder de Deus não é difícil. Deus não o revelou aos animaizinhos porque eles não têm entendimento para isto. Mas nós temos. É assim que funciona. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra salvo é sozo, é uma palavra inclusiva, onde fala de salvação, fala de prosperidade, fala de cura, fala de livramento, fala de bênção. Você também diz assim: olha, o barco virou, mas salvaram-se. Sim ou não? Houve um incêndio, mas salvaram-se. Nós aplicamos também. O verbo salvar é um verbo inclusivo que se aplica a qualquer situação, explicando-a, bastante explicá-la, e ela aplica-se depois. Salvação e vida eterna. Estamos aqui a falar de salvação e vida eterna, da glória de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
como seria a vida de tantas pessoas que eu conheço. As suas vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Mudaram completamente. Mudaram por causa de doenças que foram vencidas. Mudaram por causa de situações financeiras ou de empresas ou de trabalho ou de gente sem trabalho nenhum. E nesses dias chegou um irmão de fora que veio imigrado, chegou cá, chegou de outro país, também com problemas lá, e chegou cá. Disse, a primeira vez que o vi, chegou na igreja, disse: pastor, tenho já mais de 50 anos, está difícil encontrar trabalho. Eu disse: não está não. O homem olha para mim muito sério: não está difícil encontrar trabalho? Eu disse: não. Vamos já orar por isso. Oramos, sabe o que aconteceu? Passado uma semana, disse-me lá da família, não foi ele que disse, que não tinha o meu contacto, o meu telefone, mas disse à esposa: olha, ele já tem trabalho, já arranjou trabalho. Até apareceram 2, até podia ter tido 2. Sabe porquê é que apareceram 2? Porque eu digo sempre a mesma coisa: vão aparecer 2, você fica com um e oferece ao outro. Porque os filhos de Deus são uma bênção. Até oferecem empregos, oferecem coisas. Ah, Senhor meu Deus. Não é difícil, não. Difícil é suportar o jugo opressivo de Satanás. Isso é que é difícil. Difícil é enfrentar a batalha que ele quer trazer contra a sua mente e os pensamentos. Mas declare para a frente a vitória de Deus e o poder de Deus. A palavra de Deus diz que o reino dos céus se move com grande poder e majestade. Amém, irmãos? Eu vou deixar só uns versículos finais para nós vermos esta aplicação, que não pense que isto é alguma coisa. Eu mostrei-lhe há bocado um texto, mostrei-lhe no Novo Testamento de Jesus, podia mostrar no livro de Atos, tudo cheio. As páginas da Bíblia estão todas a fervilhar com este princípio, em todo o lado. Mas vou-lhe mostrar um profeta do Velho Testamento, Ezequiel. No capítulo 37 da passagem das Escrituras de Ezequiel, a famosa passagem da Bíblia, onde você vê este princípio aplicado e onde Deus chama um profeta para cooperar com ele. Deus diz: eu quero fazer uma mudança, mas eu preciso de ti para que tu fales. Eu quero operar uma bênção, mas eu preciso de ti para que tu digas. Eu quero te abençoar, mas eu quero que tu fales essa bênção comigo, que estejas em unidade comigo e que proclames a minha palavra para que aconteça esse milagre. Então ele chega numa situação muito difícil. Deus mostra-lhe um vale de ossos secos, e os ossos são tão secos, sequíssimos, diz a Escritura. E Deus pergunta-lhe: será que esses ossos podem reviver? E no versículo 3, Deus perguntou-lhe: filho do homem, Ezequiel 37, versículo 3, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Eu disse: isto está tão mau aspecto. Você já viu alguma coisa com mau aspecto? Onde é que eu pego nisto? Que isto está tão mau. Será que isto pode reviver? O que é que você acha? Deus diz o quê? Pode e vai reviver. É assim que você fala para as coisas, é assim que fala para o trabalho, para a empresa, para as suas finanças, para a conta bancária, é assim que fala para a sua saúde, é assim que fala para os seus filhos. Fala bênção, sim ou não? Pode reviver. Senhor, tu sabes. E ele disse-me: profetiza a esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, versículo 7, diga comigo: então profetizei como me foi dada a ordem.
como Deus lhe ordenou. Fala o que Deus lhe ordenou. Fala a palavra de Deus. Conhece alguma palavra mais poderosa do que a palavra de Deus? Não há. Deus no princípio disse, haja luz. Ele agora pegou na sua palavra e diz, guarda a minha palavra no teu coração e fala a minha palavra para veres os meus milagres, para veres as soluções a aparecer, para ver respostas a aparecer. Eu espero que você esteja a ser muito abençoado com esse tema. Amém? Então houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço e os ossos começaram a juntar-se, cada osso ao seu osso. Versículo 8. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Mas aconteceu tudo aquilo que Deus disse, faseadamente, como Deus falou, aconteceu tudo como Deus declarou. Quem é que me entendeu? Tudo o que Deus fala acontece. Se você pegar na sua palavra, na palavra de Deus, e a falar para a frente, ela vai acontecer. Fala a palavra de Deus. Fala a bênção de Deus. Fala vitória de Deus para a sua vida. Fala que os seus filhos são homens e mulheres poderosos nesta terra. Fale saúde sobre o seu corpo. Declare sobre o seu corpo, da ponta dos cabelos à ponta dos pés, não entra doença aí. Que você tem domínio sobre a sua vida, domínio sobre a sua saúde, domínio sobre a obra das suas mãos, domínio sobre as circunstâncias à sua volta. As pessoas lá fora que não têm Deus é que estão sozinhos nas batalhas. Você não está sozinho nas batalhas. Você não está sozinha nas batalhas. Você não está só no meio dessa luta. Para terminar, eu só queria dizer uma coisa mais hoje. Em 2 Coríntios 4, versículo 13, a Escritura diz, nós fazemos como Deus fez. Deus crê e fala. Nós também fazemos a mesma coisa. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, criei ou acreditei, por isso falei. Nós cremos também. Nós também cremos. E por isso também falamos. Quem não entende isto, não entende o princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem, não entende o princípio da fé, não entende a operação do poder de Deus. Deus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse em Lázaro, este não é para a morte, mas para a glória de Deus. Estava a dizer isto e Lázaro estava a morrer, a 4 dias de distância de chegar à beira dele. 2 dias de espera, mais 2 dias de caminho, tinham passado 4 dias quando Jesus chegou. E tinha dito 4 dias antes, não é para a morte, mas para a glória de Deus. É Deus que vai ser glorificado nesta batalha. Amém, irmãos? Não são os planos de Satanás que vão prevalecer, mas os planos de Deus que vão triunfar. Um dia todos nós vamos embora. Não vamos ficar aqui. Se for como eu penso, ouviremos um dia o soar de uma trombeta e seremos arrebatados aos céus. E o que fica cá em baixo, eu nem quero imaginar o que fica aqui em baixo. Essa é uma responsabilidade muito grande que eu tenho como pastor, de preparar a igreja para esse momento. Preparar um grupo de homens e mulheres vencedores, intercessores, homens e mulheres poderosos, que não têm medo do diabo, que não têm medo de vírus nenhum, que não têm medo de nada, que são mais que vencedores em Cristo, que enfrentam tudo o que vier e vencem. Que o diabo os conhece de longe, quando olha para nós ao longe já diz, já vem aí problema. O diabo olha para si e se assusta quando o vê a vir ao longe. Já vem um problema aí. Amém? Eu quero que você seja um problema para Satanás. Quando você quer ser um problema para Satanás? Um problema para o diabo. E que um dia se diga assim, aquela pessoa chegou à minha vida mudou para melhor. Porque vamos ser claros, há gente que nem aquece, nem arrefece, não faz diferença nenhuma. Há gente que não acrescenta nada, não lhe traz nada de positivo, não traz nada de bom. Mas há gente que aparece na sua vida. Há outra gente que aparece na sua vida e são um estorvo. Só trouxeram lágrimas, angústias, problemas, dificuldades que você teve que resolver. Sim ou não? Ou teve que sofrer para vencer aquilo.
Mas há outro tipo de gente, há outra classe de gente. São os filhos de Deus. E esses aparecem e deixam uma marca da presença de Deus. A vida mudou desde que o conheci. A minha vida ficou melhor desde que o conheci. A minha vida foi enriquecida, foi abençoada. Aprendi, recebi poder. Fui ajudado em tempos de guerra, em tempos de batalha. Estava ali a presença de Deus e o poder de Deus. Que bom que podemos dizer isso uns dos outros, sim ou não? E que bom que alguém poder dizer isso de si um dia. Que você chega e passa e toca na vida de alguém e abençoa essa pessoa. E a vida não fica igual. Igreja é isto. É serem gente que fazem a diferença, que põe o diabo a fugir, que traz as bênçãos de Deus, que vê os milagres de Deus a acontecer, que vê as transformações e mudanças das coisas que Deus já tinha preparado para si, chegam às suas mãos. E que param o poder maligno, que param a obra maligna. Há pessoas que eu conheço que, se não fosse a intervenção do poder de Deus, já não estavam hoje aqui vivos. Alguns de vós estão aqui, já não tinham um familiar convosco. Mas um dia ele veio e entrou pela igreja dentro. E foi sarado de tal maneira que a vida nunca mais foi a mesma. E se calhar ao olhar para aquilo e a olhar para o milagre tão lindo e tão grande, a pessoa pensa: como isto mudou tanto? Vou querer mais, vou querer saber mais, vou querer receber mais, vou querer aprender mais, vou querer... Tenho acesso a esperar mais da bênção de Deus e do poder de Deus. Sabe, o Evangelho não são só palavras, são palavras e obras. São coisas que são feitas, mudanças que acontecem. Poder de Deus que se manifesta. E os filhos de Deus são pessoas simples, amáveis, atenciosos, generosos, sim ou não? E que deixam uma marca positiva de bênção de Deus. Não são crentes esquisitos, a ver demónios em tudo quanto é sítio, e com uma língua que dá a volta ao quarteirão e vem lamber a colher do iogurte na cozinha. Eu não acredito nessas crentes nem nessas igrejas. E se tiver aqui alguma pessoa dessas, com uma língua dessas que dá a volta aos quarteirões, eu aconselho-a seriamente a ir para qualquer lado. Vai-se dar muito mal aqui. Vai-se dar mal. Esta igreja é uma igreja para gente cheia do poder de Deus, que quer o poder de Deus, que ama o poder de Deus, que deseja ver transformações e vitórias. Que quer para si e para os seus e para a gente à sua volta ver milagres de Deus na sua vida acontecerem. Amém, irmãos? Que quer que seja escrito sobre si um dia, só isto: desde que passou na minha vida, a minha vida mudou para melhor. Só tenho que dar graças a Deus pela sua vida. É a única coisa que eu quero que se diga de mim, é isso. Porque essa é a marca dos filhos de Deus. Quem é que me entendeu? Os crentes e os filhos de Deus são exatamente isto que eu acabei de dizer. A igreja é exatamente isto que eu acabei de dizer. Um lugar de encontro com esta glória de Deus. Eu espero que os meus irmãos me entendam bem. Espero que todos entendam bem. Que eu não acredito em nada de religião, de religiosidade, de gente super espiritual, de gente que vê demónios em qualquer lado. São os caça-fantasmas. Eu não acredito em nada disso. Nada. Não acredito em esquisitices. Não acredito em profecias balofas. Não acredito em promessas fátuas, ridículas. Não acredito em nada disso. Acredito em coisas que se veem, que aparecem à vista. Oramos e a dor sai. Isso acredito. Oramos e o milagre acontece. Oramos, não tinha emprego, o emprego veio. Oramos, estava metido nas drogas ou num vício e desapareceu. Oramos e os milagres vêm e manifestam-se. Oramos e acontecem as coisas que nós pedimos. Tem que acontecer. É neste evangelho que eu acredito. E para que isto opere e funcione, você tem que conhecer este princípio. E disse Deus. Quantos recebem essa palavra? Vamos ficar de pé, diga comigo. E disse Deus. Em nome de Jesus, proclamo que somos mais que vencedores em Cristo. Que se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Assim eu declaro hoje, em nome de Jesus, este princípio da palavra, de ouvir esta palavra, de receber esta palavra, de pôr em prática esta palavra, de ver os resultados a manifestarem-se, de ver as bênçãos de Deus a acontecerem, de ver o poder de Deus em evidência, de ver curas, sinais e maravilhas. Senhor, eu te agradeço de coração, de uma igreja poderosa, de homens e mulheres que deixam uma marca como filhos do Deus Altíssimo, que mostram sinais como mostraram os teus discípulos no primeiro século, havendo grande alegria naqueles lugares desde que eles chegaram, que expulsaram demónios, que sararam enfermos, que viram mudanças e vitórias poderosas acontecer, que viram Deus trazer juízo sobre o rei Herodes, e Pedro sair da prisão levado pelo anjo para a liberdade de novo. Eu creio em nome de Jesus de uma igreja poderosa. Quantos creem numa igreja poderosa? Cheia de homens e mulheres poderosos em Deus, poderosos em obras e palavras, poderosos em resultados das situações que enfrentam, poderosos onde o vírus não entra, em nome de Jesus, que declaram para a frente a vitória com Deus, que declaram para a frente que os cegos veem, que os coxos andam, que a bênção de Deus vem, que são feitos discípulos, que os enfermos são sarados e os mortos ressuscitam. Eu creio numa igreja poderosa, onde há alegria e festa por causa das vitórias que se receberam, e onde as pessoas entendem que foi Deus que fez esse milagre, mas não o fez sozinho, fez com a participação de homens e mulheres que creram, que pegaram na espada e que avançaram para a frente. Amém, irmãos? Que conquistaram território, que venceram gigantes, que derrubaram muralhas, que andaram à volta das muralhas, mas depois Deus deitou-as abaixo. Quantos creem? Quantos creem que nós somos essa gente? Nós somos essa gente que anda à volta das muralhas, anda à volta das muralhas. Quando há a pergunta, andas aí às voltas, que andas a fazer? Diz, anda às voltas, porque daqui a pouco tu já estás no chão, glória a Deus. Vai ser derrubada toda a tua muralha, vai ser destruída toda a tua força, vai ser anulado todos os teus planos, vão ser desfeitos em nome de Jesus. Quando andam aqui à volta de muralhas, nós circulamos à volta à espera do milagre que Deus prometeu que fazia acontecer. Em nome de Jesus, tem que acontecer esse milagre, sim ou não? Tem que acontecer essa bênção, sim ou não? Tem que vir às tuas mãos essa vitória, sim ou não? Amém, glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. E o si verá, sei, glória a Deus. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças. Hoje vamos fazer uma oração especial. Que Deus coloque governantes no nosso país sérios, honestos, corretos. Que limpe todo o lixo, toda a corrupção, todo o desvario, toda a loucura, todo o roubo. E que o faça antes desses milhões todos virem de lá de fora, que vêm 50 e tal mil milhões, que estão-se aqui a preparar, a afiar os dentes para os roubar. Que essa gente toda seja tirada antes. Em nome de Jesus, clamo pelo poder de Deus, pela bênção de Deus, pela vitória de Deus. Oramos em nome de Jesus, que Deus pegue numa vassoura celestial e limpe esse lixo todo. Limpe esta nação de tanto roubo, que não aguenta tanto roubo. Que limpe essa terra, Senhor. E faça aparecer gente séria e honesta. Fique nos lugares de decisão. E que possa agir criminalmente contra esta gente que tem estado a colocar cargas horríveis em cima dos ombros das pessoas, do povo, das famílias, das casas, das empresas. Impostos exageradíssimos. Clama em nome de Jesus por livramento de Deus sobre esta terra. Clama em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando o povo clamou, Deus respondeu. Senhor, livra-nos, muda as situações. Oramos em nome de Jesus para cura e livramento para todas aquelas casas e famílias que ouvem esta palavra hoje. Se tiver alguém desempregado nestas casas, Senhor, que apareça imediatamente uma porta de emprego, se abra, porque está escrito em Apocalipse 3:8, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu clamo em nome de Jesus por essa porta que Deus abre, pelo suprimento de toda a necessidade que exista.
pelas respostas e vitórias que vêm sobre a nossa vida. Hoje oramos também sobre cura, sobre livramento de Deus, sobre o poder de Deus. Ora em nome de Jesus para o poder de Deus se manifestar, para sarar, para curar. Todos aqueles que ouvem esta palavra, se tiver alguma dor, algum mal-estar, alguma opressão, que isso seja hoje quebrado e destruído e desligado, fora da sua vida, fora da sua casa, fora do seu trabalho, fora da obra das suas mãos. Que seja destruída toda a cadeia maligna que o diabo amarrou. Que seja despedaçado o jugo que Satanás quer amarrar. É Ele que vem para dizer que não vai acontecer, que era bom mas que não pode ser, que agora é difícil. Nós ordenamos que em tempos bons ou maus, em tempos fáceis ou difíceis, Deus é o mesmo Deus e o reino dos céus continua a operar a sua vitória. E declaro essa palavra de bênção e de vitória sobre os teus filhos. Declaro também a cura e o livramento. Dores que desaparecem. Diga comigo, Senhor, nós concordamos que agora mesmo, em todo lugar onde houver dores, que colocarem a sua mão sobre esse lugar de dor ou de sofrimento, que desapareça instantaneamente. Esse mal seca e desaparece. Ordeno que para agora toda a dor e mal-estar, que é destruído agora todo o plano de Satanás, que toda essa obra maligna é arrancada pela raiz e essa doença desaparece. Expulsa o espírito da enfermidade. Ordeno que saia em nome de Jesus de toda a doença, de toda a dor e mal-estar. E milagres criativos. Alguém a ser sarado de hérnias na coluna, que fazem adormecimento nas pernas ou nas ancas. Ordeno que isso para e desaparece. Milagres criativos na vista, que a vista cresce, desenvolve-se e fica perfeita como a outra. Em nome de Jesus, numa visão perfeita. Não vai ficar nada atrasada a visão em relação à outra vista. Fica sarada, fica curada, fica livre agora. Em nome de Jesus, ordeno essa cura e esse poder de Deus. Ordeno que desaparece pedra nos rins e pedra na vesícula. Sai e desaparece. Problemas respiratórios, ordeno que saia agora. Em nome de Jesus. Dores, mal-estar, sofrimento, febres, ordeno que pare essa febre. Como Jesus entrou na casa de Pedro, pegou na mão da sogra de Pedro e puxou-a, e a febre desapareceu imediatamente. Ordeno em nome de Jesus que essa febre desapareça instantaneamente, que toda a dor e mal-estar desaparece em nome de Jesus. Não só nos irmãos da igreja, mas nas suas famílias, nas suas casas, mesmo naqueles irmãos ou parentes ou cunhados ou amigos que não vêm à igreja, mesmo as equipas que trabalham à sua volta. Desaparece toda a doença quando você entra. Em todo lugar que pisar a planta do teu pé eu te tenho dado, disse Deus, para trazer o poder de Deus, para trazer a bênção de Deus nessa casa que é sua. Não permita doença nenhuma. Diga comigo, repreenda essa doença, desaparece essa doença, sai fora em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga comigo, receba a tua presença, o teu poder, receba a tua palavra, receba a tua vitória. Olhe para mim um momento. Que faz um culto como este, um lugar tão extraordinário, é que nós vimos a buscar esta glória de Deus. Amém! Glória a Deus! Graça! Meus queridos irmãos, temos a oportunidade de semear na casa de Deus e entregar semente nas mãos de Deus para que Ele multiplique na nossa vida. Já reparou que tudo o que é entregue na mão de Deus, Deus multiplica? Então, essa promessa de Deus, essa promessa de Deus que eu repito várias vezes até que ela fique no seu coração e você a fale de memória. Diz, os filhos de Deus não serão envergonhados nos dias maus, e nos tempos de fome terão abundância. Diga isso comigo. Os filhos de Deus não somos envergonhados nos tempos de maus, nos tempos de crise, nos tempos difíceis, e nos tempos de fome temos abundância. Diga isso comigo, declaro essa palavra. Quem falou esta palavra? Salmo 37, versículo 19. Quem disse esta palavra? Deus. O que é que Deus diz para você fazer com a palavra dele? Falar. Ponha no seu coração e fale com a sua boca. Fale todos os dias essa palavra. Sua vida não vai andar para trás, vai andar para a frente. E com força. Amém? Ai, aí crise. Vai entrar no turbo agora. Glória a Deus. Meta-lhe o turbo com força. Não é para trás, é para a frente. Não é para menos, é para mais. Não é para dividir, é para multiplicar.
não é para diminuir, é para acrescentar. Quantos creem? Em nome de Jesus, declaro essa palavra. Fala essa palavra. Fala essa palavra de manhã, à tarde e à noite. Fala essa palavra, esse versículo 50 vezes ao dia. Para que ele fique a produzir vida e vida com abundância à sua volta. Lembre-se que o resto da criação de Deus não são capazes de fazer isto. O cãozinho não é capaz de fazer isto. O macaquinho não é capaz de fazer isto. O periquito não é capaz de fazer isto. Mas Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. Homens, e quando digo homens, é homens e mulheres, claro. Criou-nos à sua imagem e semelhança. E nós somos capazes de fazer como Deus faz. Por isso eu digo outra vez. E disse Deus, o que é que vai dizer? Você vai falar igual como Deus fala. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Senhor, damos-te graças da tua promessa. E eu pego na tua palavra e eu falo a tua palavra. E assim como falaste a palavra e apareceu luz, também aparecem estas realidades novas de sucesso, de abundância, de multiplicação. É impossível não acontecer. Se eu creio de todo o coração. Se eu creio, e eu creio. Quantos creem? Por isso eu creio e eu falo. Quantos creem? Eu creio e declaro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora estes dias ando a cantar este cântico. Vocês vão ter que cantar comigo, porque eu fico uns dias a cantar sempre a mesma coisa. Tenha paciência comigo. Isto não é nenhum show. Isto é para nós cantarmos o que está na nossa alma. Amém, irmão? E por isso vamos louvar a Deus com esse salmo. Eu acho que agora que já sei, penso eu, de que glória a Deus. Sim ou não? Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Mais uma vez, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu Santo, Santo Espírito. Pai, sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu asilo. Louvamos ao Senhor, levante suas mãos e cante para Ele. Sei que tens ciúmes de mim, sei